Boa noite, Sport Comedy na área nesse dia 9 de outubro de 2022. Sem mais delongas, vamos aos principais destaques de hoje. Mas antes eu peço que se inscrevam no canal, ative o sininho, comentem, compartilhem, vamos juntos. Botafogo e São Paulo, São Paulo e Botafogo no Morumbi, São Paulo 0, Botafogo 1. Daqui a pouco o Muricy Ramalho vai comentar esse jogo, o que ele achou do São Paulo, o que precisa melhorar. O primeiro tempo estava muito chuvoso, o jogo com pouca chance das duas equipes. A chuva acabou atrapalhando o que o jogo acontecesse grandes lances. O segundo tempo melhorou um pouco. O São Paulo criou algumas chances, mas não soube fazer os gols. E no final o Botafogo teve um pênalti do Léo no volante Tietê e o Tiquinho Soares bateu e fez 1-0 para o Botafogo. São Paulo perde, estaciona no meio da tabela, enquanto o Botafogo dá uma melhorada com mais uma vitória fora de casa. Muricy Ramalho, tudo bem? O que acontece com o São Paulo, Muricy? Boa noite. É difícil de falar, né, meu? Boa noite a todos. A gente sabe o quanto a gente está tentando realmente reativar o São Paulo, né? Mas hoje não deu, a gente fez uma partida que realmente faltou algumas coisas, né? Faltou finalizar, faltou criar, faltou marcar. E a gente falhou, um pênalti besta, né? E o Botafogo foi feliz e fez o gol, né, meu? Mas é complicada a situação de São Paulo, né? Vai precisar melhorar muito, a gente tem que tentar ver o que vai fazer para o ano que vem, porque desse jeito a coisa não dá, né? Porque é difícil a gente ficar numa situação como essa, né? São Paulo é time grande, não pode ficar brigando pro meio de tabela ou para não ser rebaixado em campeonato ou perder um título como a gente perdeu, né? Então a gente precisa acordar porque é complicada essa situação. Ou a gente acorda agora ou a gente pode ter sérios problemas no futuro, meu. O São Paulo só não foi rebaixado ainda por sorte, né? Porque na hora que a coisa aperta, os jogadores decidem, né? Isso vem acontecendo há muito tempo. Ô Muricy, você não acha que hoje o São Paulo perdeu por um detalhe bobo, num pênalti bobo, um pênalti que não poderia ter corrido? Se o Léo tivesse sido esperto, fechado o lance, talvez o time do Botafogo não teria tido aquele pênalti? O que você acha disso? Já disse pro Léo Pelé, tem que entender o seguinte, a marcação é o seguinte, é jogador por jogador em linha, entende? E a gente hoje fez uma partida que a gente praticamente não criou nada, o jogo foi muito truncado, as duas equipes se estudaram muito durante o jogo, só que futebol é assim, né? A gente às vezes não consegue fazer o gol e a gente acaba pagando por isso. E o Botafogo foi eficaz e conseguiu no pênalti resolver o problema que tinha contra o São Paulo, né? Agora a gente tem que pensar nos próximos jogos, né? E dar uma virada nessa etapa ruim, nessa maré que está acontecendo no São Paulo. Mas a gente acredita que pode realmente fazer com que o São Paulo volte a sonhar por grandes coisas no campeonato. Estamos melhorando, estamos fazendo grandes jogos. Hoje a gente perdeu, mas a gente sabe que tem outra partida e a gente tem que focar nas outras partidas e esquecer o Botafogo agora. É o São Paulo que hoje decepcionou. O Muricy, dá para o São Paulo pensar em Libertadores ou foca em Sul-Americana? E o Rogério fica para o ano que vem? Olha, em relação ao Rogério, eu vou te dizer uma coisa: a gente tem que entender que se ele for ficar, vai ser por conta dele. Mas São Paulo precisa se planejar, né? A gente diz que precisa montar uma equipe que possa brigar por título, né? Porque o torcedor do São Paulo está cansado de ver o São Paulo navegar, navegar e afundar, né? E com relação a Libertadores ou Sul-Americana, a gente vai ver o que acontece, né, meu? Porque a gente precisa se classificar, porque tanto uma quanto outra dá um planejamento legal, né? A gente precisa contratar, montar um time bom, porque São Paulo não pode ficar em meio de tabela, não é time para ficar no meio de tabela. São Paulo sempre foi campeão, eu acho que isso não pode deixar de acontecer nunca, porque é um time que tem qualidade, tem grandes jogadores no papel, mas ainda faltam algumas peças, né, meu? E a gente acredita que tem muita coisa para melhorar ainda. O principal jogador de São Paulo hoje, Caleri e Luciano.
São Paulo ainda precisa daquele ponto esquerda, né? Já disseram do Ferreirinha, já falaram também do Soteldo que foi pro Santos. Você acha que o São Paulo tem muita coisa ainda que precisa, Muricy, muitos reforços para o ano que vem que o São Paulo precisa contratar? É difícil a gente falar, né, meu? Mas já falaram do Ferreirinha mesmo, já soube dessa situação, mas é difícil, né? Com relação ao Soteldo, ele teve perto, né? Mas aí ele preferiu voltar pro Santos, né? Mas eu acredito que o São Paulo tenha que realmente pensar em contratar jogadores, né? Precisamos aí de bons reforços para poder jogar contra os grandes aí, porque o São Paulo também é grande. Eu acho que o São Paulo não pode ficar aí atrás de ninguém. O São Paulo tem condição de brigar por muita coisa. Com relação ao Caleri, eu acho o seguinte: é um grande jogador, está numa fase ruim, mas o São Paulo precisa dele e ele sabe disso. Tanto ele quanto o Luciano, que eles podem ajudar muita gente e a gente tem condição e a gente acredita muito neles. Com relação ao Rogério, eu acho o seguinte, né, meu? Vai depender muito do que ele pensa. Se ele quer ficar no São Paulo ou não, mas a gente gostaria que ele continuasse, porque é um grande treinador e a gente conta muito com ele. Nos ajuda muito. Tá certo, Muricy? Ô, Muricy, o que faltou pro São Paulo para terminar? O São Paulo venceu o Botafogo hoje, apesar que a chuva atrapalhou, como você mesmo disse. Olha, a gente sabe que hoje, tanto uma equipe quanto outra, o jogo foi a chuva. E a gente poderia ter se concentrado um pouco mais, mas eu acredito que foi um jogo muito truncado, né? E o Botafogo teve o pênalti, foram bem conduzidos, conseguiram fazer com o Tiquinho Soares, né? E o São Paulo deixou de perder, né? Deixou de ganhar 2 pontos, né? Três, né? Então a gente tem que entender que foi um jogo difícil. A gente não jogou bem. A chuva atrapalhou, mas a chuva não é desculpa. Então é melhorar e pensar no próximo jogo, porque o São Paulo precisa muito da vitória. Eu acredito que a gente tem condição de fazer e buscar coisas melhores no campeonato. Tá certo, Muricy? Realmente São Paulo fez uma partida ruim. Nem o Botafogo também não, mas o pênalti decidiu o jogo. Eu acho que o Botafogo foi feliz. E aí o Botafogo dá uma subida, deixa o São Paulo para trás. Eu acredito que o São Paulo briga por Sul-Americana. Muricy, muito obrigado pela sua aparição aqui. E tamo junto, tá bom? Eu que agradeço, meu. Tamo junto. E vamos ver, vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Se inscreva no canal, dê um like, ative os sininhos e tamo junto.